Vamos lá começar essa nova aula com também um novo conteúdo. Nas aulas passadas, tanto presenciais quanto nesse modelo aqui remoto, a gente viu de forma bem resumida uma lista sobre as maiores religiões. Coloquei nas aulas para vocês no quadro, nas aulas presenciais, as 6 maiores religiões, e acredito que foi na nossa segunda aula remota, a gente viu um vídeo falando um pouco de uma das 5 maiores religiões. E a gente vai, a partir de agora, passar a ver religiões e filosofias de vida de cada região do planeta. E a de hoje a gente começa com religiões e filosofias orientais. Então, a gente inicia destacando o budismo. E eu acredito que vocês lembram, nas nossas aulas anteriores, principalmente nas aulas dessa semana e da semana passada, presencial, para quem estava na escola conosco, foi que tanto o budismo quanto o espiritismo, naquela lista que eu coloquei para vocês, se entra na categoria de religiões que não têm um Deus específico, não são nem politeístas e nem monoteístas. E eu deixei claro que são como se fossem filosofias de vida. Uma leitura, uma percepção da realidade baseada em meditação, baseada na lógica, baseada no sentido de questões que envolvem equilíbrio, de energia, a identificação de energias positivas, energias negativas. E o que as pessoas confundem é que acham que o Buda é um Deus, E na verdade o Buda se chama Siddhartha Gautama, e foi um homem que alcançou em suas meditações o mais alto nível de meditação espiritual, meditação mental, e foi destacado como Buda. Eles e seus ensinamentos, seus escritos. E do ponto de vista, para a questão da realidade budista, o Buda, o Siddhartha Gautama, é como se fosse um profeta, um grande profeta, como as outras religiões têm, como Maomé, por exemplo, é para o islamismo, entre outros profetas de outras religiões. Então a gente vai ver, a partir de agora, de forma breve em cada religião, algumas características. Então, vamos continuar. É uma religião e filosofia fundamentada nos ensinamentos de Buda, como falei. É um estilo e filosofia de vida. E tem aproximadamente 2.500 anos. Ela tenta condicionar a mente de maneira a levá-lo à paz, sabedoria, alegria, serenidade e liberdade. O budismo tem por objetivo trabalhar o espiritual do homem, pois um espírito sadio significa um corpo saudável. E falando do corpo saudável, existe também a percepção, uma atenção, tanto importante quanto a atenção ao espírito é a atenção ao corpo. Está em equilíbrio, tanto a estrutura, digamos assim, espiritual, como a estrutura física, a nossa estrutura física, que é o nosso corpo, a estrutura corporal. E isso tem a ver também com as práticas alimentares, com a falta de vícios, com a eliminação de vícios, seja vícios em alimentos, em questões químicas, seja vícios e algumas atitudes que geram ali transtornos, geram ali um gasto de tempo que até a própria pessoa julga esse gasto de tempo desnecessário, São as manias, entre outras práticas. E isso a prática do budismo busca esse equilíbrio não só espiritual, como a gente acabou de ler, mas um equilíbrio corporal. Quem foi Buda? Como eu falei, Siddhartha Gautama, ou Siddhartha Gautama, o Buda nasceu no século VI a.C., em Kapilavastu, no norte da Índia, que hoje corresponde ao Nepal. Ele era um príncipe que, logo após o seu nascimento, foi levado pelos seus pais ao templo para ser apresentado aos sacerdotes. Lá surgiu um senhor sábio que havia dedicado sua vida toda à meditação longe da cidade, ou seja, longe das distrações. Ele tomou o menino em suas mãos e profetizou:
Este menino será grande entre os grandes, será um poderoso rei ou um mestre espiritual que ajudará a humanidade a se libertar de seus sofrimentos. Após essa profecia, os pais de Siddhartha resolveram criar o filho superprotegido para que ele não optasse por estudos filosóficos, como foi profetizado. Ou seja, eles queriam evitar o que lhe foi profetizado, um crescimento espiritual, um crescimento filosófico, destacando como uma pessoa importante nesse cenário. Aos 16 anos, ele se casou com a sua bela prima Yasodhara. Desse relacionamento nasceu seu único filho, Rahula, né? Dependendo da pronúncia. Contudo, sempre se mostrou curioso com a vida fora dos portões do palácio. Por fim, em um belo dia, decidiu descobrir o que havia do outro lado. Siddhartha se chocou com a realidade de seu povo e, aos 29 anos, decidiu buscar uma solução para aquilo que afligia o seu coração: o sofrimento humano, que é, no caso, a realidade que ele percebeu. Ele via ali isolado fisicamente da realidade que estava ao seu redor, uma realidade totalmente diferente da realidade dos palácios. Abriu mão de sua família e foi em busca de uma resposta. Foi nesse caminho que ele se tornou Buda, o iluminado. E acredito que essa busca pela resposta, segundo essa narrativa aqui, foi uma busca para entender esse desequilíbrio né, que se revela em essas desigualdades. Né? Ele estava vivendo num palácio e viu a realidade ao seu redor. Fundou a doutrina budista, cujo principal conceito é de que as respostas do homem se encontram em seu interior, ou seja, na meditação profunda, na observação, principalmente em uma das características para se ter uma meditação equilibrada, é que também se tenha calmaria, ou seja, que se tenha, ou na verdade, que se não tenha distrações, a falta das distrações, não só distrações visuais, mas outras questões sensoriais, auditivas, tato, questão de espaço. Você tem que estar no sentido físico, não só mental, livre das distrações do cotidiano, que a gente sabe que hoje é cada vez maior. Distrações tecnológicas, muitas informações, a todo tempo ocorre coisas no mundo inteiro, a gente sabe, por causa da internet, por causa da tecnologia, e isso cria muita informação, muitas coisas que chega a todo instante e que muitas vezes as pessoas se sentem ali numa, digamos, obrigação ou uma tarefa de absorver aquilo tudo. Na verdade não é necessário. Então o budismo ele vem para, segundo os seus preceitos, segundo o que a gente está vendo aqui, trazer equilíbrio para esse caos que existe no mundo. O hinduísmo ele também surgiu na Índia, como a gente viu, apesar que hoje o território onde surgiu, né, segundo esses ensinamentos do budismo, hoje é o Nepal, surgiu também na Índia, a cultura indiana. O hinduísmo ele tem a origem e dá origem também às castas, como a gente está vendo aqui na imagem, a origem das castas. Temos aqui na imagem o deus Brahma, que ele retrata aqui que cada parte do corpo dele é uma casta diferente. Vocês estudam essa história. A boca representava os Brahmanes, que eram os religiosos e nobres. Era o mais alto nível da sociedade ali, indiana. Os braços eram os Kshatriyas, que eram os governantes e guerreiros. As pernas, os Vaisyas, são comerciantes. Os pés, os Sudras, agricultores e prestadores de serviços. E debaixo dos pés, que não era uma parte do deus Brahmana, mas sim como se fosse nem a sombra, é o que ele deixava, né, no chão para trás, era o que? Os Dalits, os sem casta, limpam os excrementos, todos os excrementos das ruas e cuidam, né, removem os cadáveres. Então, os Dalits eram também chamados intocáveis, eram ditos como contaminados, porque não tem casta, como se fossem amaldiçoados, não tenham, e também lidavam com coisas que também traziam contaminação. Isso era muito evidente
da cultura clássica, na antiguidade, não na antiguidade, não, mas há séculos atrás, e isso vem caindo em desuso na Índia. Não é, isso não é atribuído da forma, com essa exatidão que existe aí, mas existe sim separações, existe sim desigualdades que o mundo moderno de hoje trouxe, principalmente questões econômicas, as desigualdades socioeconômicas, mas essa questão cultural e religiosa ainda existe, não como no início. Essa questão de não tocar, de forma nenhuma tocar no Dalit, porque considerado uma pessoa ali extremamente inferior, ou coisa do tipo. O hinduísmo é considerado uma filosofia de ordem religiosa, que engloba tradições culturais, valores e crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje. O hinduísmo foi dividido em fases para melhor apresentar sua história. Na primeira fase, chamada de hinduísmo védico, cultuava-se deuses tribais como Daios, Deus do céu, Deus supremo, que gerou outros deuses. Na segunda fase, a partir de adaptações de outras religiões, surgiu o hinduísmo brahmanico, Deus Brahmana, que cultuava a trindade composta por Brahma, divindade de alma universal, Vishnu, divindade preservadora, e Shiva, divindade destruidora. Então, a gente tem justamente a característica que vimos nas últimas aulas, na aula presencial principalmente, que se configura, o hinduísmo como religião politeísta. São vários deuses. Politeísta significa cultuar a várias divindades. Como eu falei, poli são vários, teísmo é divindade, é um deus, cultuação. Na terceira fase, percebe-se diferentes adaptações influenciadas por religiões a partir do cristianismo, islamismo e outras. O hinduísmo híbrido surgiu, então, como agregação de diversas influências. Com certeza, influências também do budismo, como filosofia de vida que foi agregada a essa religião politeísta. Essa influência do cristianismo dá-se principalmente pela inserção de colonizadores portugueses, que inclusive existe uma região da Índia, um estado que se fala português lá, justamente por causa da colonização de Portugal, que inseriu a sua religião oficial, que era o catolicismo, ou seja, o cristianismo. E essa influência da cultura portuguesa junto com a religião cristã, católica cristã, teve essas alterações no hinduísmo. Para os hindus, a trajetória que acontecerá é traçada de acordo com as ações praticadas aqui na Terra, que é a questão do karma, a lei do karma. Não tem muito a ver com pós-vidas. A trajetória da alma é traçada de acordo com as ações praticadas aqui na Terra. É o que acontece na vida atual, mas que pode ter influências em outras vidas, não tendo a mesma percepção de questão da alma que o espiritismo tem. A libertação final da alma, que é a moksha, determina o fim do ciclo da morte e do renascimento, ou seja, as reencarnações. Aí que a gente vê alguma semelhança com o espiritismo. O espiritismo ele prega que as almas vão renovando para que algo inacabado na vida anterior, a atual, que a alma esteja, seja resolvida. Então, ele fala aqui no hinduísmo que a libertação final da alma determina o fim do ciclo de morte e do renascimento. Ou seja, se houve, segundo a crença do hinduísmo, houve uma libertação naquela vida ali, ela não foi finalizado ali o propósito daquela alma, por assim dizer, e não haverá mais reencarnação. Não haverá uma outra morte, sim, uma última morte, para não haver mais renascimento. Os rituais hindus devem ser feitos sempre tendo a meditação, o darshan, e a oferenda aos deuses, puja. Tá vendo? Sempre traz deuses, são sempre vários deuses. Falando dos principais, mas tem outros. Aqui eu não falei, mas essa figura é conhecida como Lord Ganesha, ou Senhor Ganesha. A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização da carne na alimentação como uma prática impura. Daí uma das contribuições do hinduísmo, também do budismo, às sociedades atuais, seja as locais, como práticas, digamos, obrigatórias aos inseridos nessas religiões, ou a influência em outras sociedades, principalmente aqui no Ocidente,
que tem outras religiões, maioria cristã, entre outras, ou nenhuma religião. Isso aí é uma questão de estilo de vida, para além de religião. É a alimentação, é a questão do bem-estar da própria pessoa e dos animais. E daí surge também o veganismo. Para quem não sabe, o vegetariano é quem se alimenta só de, vamos falar aqui, vegetais. E o veganismo é algo mais restrito. Você não alimenta de nada que venha de animal, ou seja, muito menos a carne e nenhum tipo de derivado, como leite, ovos, entre outros. As preces cantadas, os mantras, né, devem ser dedicadas a todos os deuses. O Om ou Aum é o mantra mais importante, pois representa Deus. Shiva representa o princípio masculino, enquanto o princípio feminino é representado por suas esposas Parvati, mãe, Durga, deusa da beleza, Kali, senhora da destruição, e Lakshmi, senhora da arte e da criatividade. Temos o taoísmo, fundado por Lao Tse. O taoísmo é uma religião de filosofia chinesa. Aí já saímos da Índia, né? Essas duas religiões, o hinduísmo e o budismo, deixando claro uma questão sobre se falar termo religião. Para quem assistiu um vídeo sobre a religião do filósofo Leandro Carnal, esse termo religião, além daquele significado que eu trouxe para vocês nas primeiras aulas, latim, relíqua, né, que é de religar, ele é uma palavra, uma classificação das crenças espirituais criadas pelo cristianismo, pela Igreja Católica. Então, as outras crenças possa ser que ela não se considere como uma religião nos mesmos padrões e moldes que as outras, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, principalmente as orientais. Eles podem ter o que nós chamamos de religião, a gente classificar o hinduísmo como religião, com outro significado, principalmente o budismo. Por isso que o budismo fala sempre como um estilo de filosofia de vida, em que muitas vezes pessoas que se consideram cristãs ou espíritas têm também práticas e ensinamentos que se envolvem no budismo. O hinduísmo, ele vai um pouco por esse caminho. Então, saindo das influências espirituais e, digamos, religiosas da Índia, vamos para a China agora, com o taoísmo, que é a religião de filosofia chinesa, baseia-se no sistema politeísta e filosófico, de crenças parecidas com os antigos elementos místicos e enigmáticos da religião popular chinesa, como culto aos ancestrais, os respeitos às memórias passadas, os ensinamentos que ficam, é também uma homenagem aos ancestrais, né? Rituais de exorcismo, não o exorcismo como se entende no cristianismo, alquimia e magia. Acredito que são os ensinamentos antigos, principalmente essa questão de alquimia e magia. É como as mudanças que a gente viu no hinduísmo. Foi mudanças no decorrer do tempo e que foi acrescentando algumas influências, como eu falei, nas influências dos portugueses e do cristianismo. O taoísmo surgiu no século II depois de Cristo e incorporou alguns dos elementos religiosos mais antigos da China, da observação das leis da natureza. Os mestres do taoísmo concluíram que tudo possui uma identidade que vem de uma única fonte. O Tao era como se fosse é como se fosse a fonte básica de tudo, é a base da existência, segundo o taoísmo. O significado dessa palavra chinesa é caminho, trilha, estrada. O Tao é o principal conceito do taoísmo. A libertação plena da alma estaria no retorno do homem ao Tao. Alguns caminhos para isso seriam a meditação, a vida em harmonia e o desapego do mundo material. Os taoístas acreditam também na essência de todas as coisas. Além disso, existem no taoísmo duas forças, o Yin e o Yang, ou Yin e Yang, representado nessa figura em que a gente vê, no formato circular, duas cores opostas, o branco e o preto, dividindo de forma não é simétrica, mas também não é abstrata, que é uma divisão circular igual nessas curvas aqui, como vocês estão vendo na tela, e dentro de cada cor tem um círculo com uma cor oposta. Dentro da cor preta tem um branco e da cor branca tem o preto. Significa
é uma dualidade de energias. Aí entra umas interpretações variadas, externas, né? Tem algumas pessoas que dizem que o mal tem um pouco do bem e o bem tem um pouco do mal, mas isso pode mudar também naquele mesmo sentido de se considerar religião ou não. Isso são princípios definidores baseado na percepção de outras religiões. A gente pode dizer que é uma dualidade, energias negativas e positivas, energias positivas, energias de equilíbrio, uma dualidade entre oposição. Por exemplo, a luz, questão física falando, ela é oposta do escuro. A luz não tem o bem nem o mal, e nem o escuro tem o bem e o mal, nesse significado físico que eu quero trazer para vocês. É só para exemplificar oposição. E no sentido físico, né, só uma característica, a luz, na verdade a escuridão, ela se classifica como um estado da física e da natureza absoluto, porque não existe fonte de escuridão, né? Escuridão é, na verdade, a ausência de algo, que é a ausência de uma fonte de luz. Quando a gente apaga uma luz, a escuridão ela aparece, ela está oculta pela luz. Então, e finalizando com o shintoísmo, também questão mais puxada para lá da Ásia, saindo ali da região do Oceano Índico, que também é na Ásia, mas com influências orientais chinesas e japonesas. Temos a tradição do shintoísmo, que foi criada antes do budismo e ganhou força no Japão no século VI. Século VI. Contudo, conjunto, quer dizer, de ritos e mitos que explicam a origem do mundo, do Japão e da família imperial japonesa. Originalmente, o shintoísmo não possuía nome, doutrina nem dogmas. Dogmas são as leis a ser seguidas pelos seus seguidores, pelos fiéis. Depois de 7 gerações de divindades nascidas do próprio cosmo é o universo, as forças que regem o universo, seja forças físicas, seja forças espirituais, de acordo com cada crença. Surgiu enfim o último casal, o Izanagi e Izanami, que desempenhava na shintoísta o papel da criação. Os dois se uniram como macho e fêmea, e do corpo de Izanami nasceram as 8 ilhas que compõem o território do Japão. E segue muitas culturas nativas de cada localidade do mundo, né, que buscam a interpretação do surgimento físico, geográfico, geograficamente falando, dos territórios, por meio dessas crenças. Então, é uma característica comum de vários povos no decorrer de milhares de anos. A explicação espiritual, religiosa, para alguns se considera uma explicação mítica, mas isso é uma caracterização externa do surgimento ali geográfico, do surgimento das montanhas, o relevo, a topografia, com a interferência, a modificação dos deuses. O termo Shinto quer dizer caminho dos deuses. O shintoísmo é a religião nacional do Japão, que se constitui de crença e práticas religiosas de tipo animista. Ao contrário da maior parte dos credos contemporâneos, Shinto não possui um fundador específico como livro sagrado, dogmas ou código moral. Ele puxa mais para uma questão estilo de vida filosófico, espiritual, mas tem essa diferença do budismo, que existe ali o fundador, existem escritos. Não vai haver dogmas ou código moral ali como dogma ou uma regra obrigatória também, assim como o shintoísmo. No Japão, a religião permaneceu oficial de 1868 a 1946. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o imperador Hirohito renunciou ao caráter divino atribuído à realeza pelo shintoísmo, e a nova constituição do país passou a defender a liberdade religiosa para todos os japoneses. O Kashikodokoro é um santuário do Palácio Imperial de Tóquio. No santuário ocorre homenagem aos antepassados. O Kashikodokoro constitui, no Japão moderno, o centro onde se preservam as remotas tradições do shintoísmo. Shintoísmo, finalizando,
ele é ligado à identidade cultural histórica de fundamento do Japão, no sentido físico, geográfico, como eu falei, e no sentido cultural, que tinha ligação, como eu acabei de ler, até o final, um pouco tempo depois do final da Segunda Guerra, com um caráter político que atribuía divindade ao imperador, né? Que esse imperador da época, ele retirou essa determinação divina de seu cargo e deu abertura à diversidade religiosa, ou seja, era permitida a liberdade religiosa. Só um detalhe para a gente finalizar: lá é permitido, mas com ressalvas, no sentido de não incomodar as pessoas, qualquer que seja a atividade. No Japão existe muita prática reservada de qualquer coisa. Não pode muita identificação de nada, nem atribuição que se chame a atenção, porque justamente eu acredito que por ser permitido todos, que não haja nenhum tipo de apelo que traga vantagem para uma religião em específico, mas é permitido as religiões lá. Então, gente, a gente fica por hoje. Próxima aula a gente continua com Confucionismo, que segue um pouco parecido com algumas questões originárias do Shintoísmo. Na próxima aula, gente. Então, gente, até a próxima.